Boa noite, pessoal. Na aula de hoje, eu vou ensinar como fazer uma rotina de atendimento, né? Desde a entrada do cliente até a impressão da recomendação terapêutica. Então, nós vamos utilizar a ferramenta, uma ferramenta excelente, que é o programa Iris Macro Laudos e Tratamentos Naturais. Então, após fazer o login no sistema, o próximo passo é fazer o atendimento. Eu estou utilizando o programa na versão 19.8. Se você já adquiriu o programa e não está nesta versão, você pode entrar em contato e solicitar a atualização, ok? Também tem a atualização automática. Tem sempre um aviso na tela quando há uma nova atualização. Ok. Então, uma vez que o sistema está aberto, nós vamos fazer um atendimento. Então, tudo no programa Iris Macro é fácil. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um atendimento. Então, eu vou clicar em atendimento. E agora, eu tenho uma lista de atendimentos realizados. O que eu pretendo fazer é dar continuidade a um atendimento. Se este for o caso, eu vou clicar no nome do cliente ou fazer o filtro, né? Digitando o nome do cliente aqui, ele vai filtrando. Ok? Então, se eu quiser dar continuidade ao atendimento do senhor Arivaldo, eu faço dessa forma. Mas hoje eu não vou dar continuidade a um atendimento, eu vou fazer um novo atendimento. Então, para isso, é necessário fazer o cadastro. Clico aqui em cadastro. Para evitar duplicidade, eu devo digitar aqui na pesquisa se o meu cliente já possui cadastro, digitando o nome do cliente. Vou atender a senhora Arondina. A senhora Arondina não possui cadastro, então eu vou clicar em novo cadastro. Por motivo de segurança, essa tela vem não editável e eu vou clicar em editar. Agora sim, vou digitar o nome do cliente e vou salvar. Opa, exibiu uma mensagem aqui de alerta. Campos destacados são de preenchimento obrigatório. Então, o campo que está destacado é o campo sexo. O programa precisa identificar se o cliente é feminino ou masculino. Uma vez que eu identifiquei o campo, eu agora vou salvar. Ok? Uma vez que eu salvei, muito simples, vou atender. Caso você queira preencher todos os campos do cadastro, isso é importante. Por quê? Se você precisar emitir um recibo, basta clicar em emitir recibo e vai já aparecer o recibo com os seus dados e os dados do cliente. Você não perde tempo escrevendo o recibo. Se você quer puxar um relatório, da mesma forma. Se você quer enviar uma encomenda pelo correio, ao clicar, se o cadastro do cliente estiver pronto, completo, ao clicar, vai vir a etiqueta, né, com os dados de envio de destinatário e remetente. Entendeu? Então, é muito importante o preenchimento completo do cadastro. Aqui é uma foto 3x4 do cliente, do rosto do cliente, ok? Isto tudo é opcional. Os campos obrigatórios são nome e sexo. Clico em atender. Aqui nós estamos no painel de atendimento e aqui nós temos uma rotina de atendimento. Observe que a primeira aba é a aba anamnese, a segunda é íris,
A terceira é laudo, a quarta é recomendação e nós temos uma quinta, que é uma aba de pesquisa, uma enciclopédia. Ok? Então, vamos fazer a rotina com a anamnese. Vou gerar. Gerar o quê? Gerar uma entrevista de anamnese. Detalhe, aqui no programa eu tenho apenas uma entrevista cadastrada. E é esta entrevista que você recebe ao comprar a ferramenta. Todavia, você é livre para cadastrar inúmeras entrevistas, personalizar a seu modo. Então, cliquei e soltei, veio aqui a entrevista, eu vou editar. Vou colocar aqui, vou fazer a entrevista. Ô, dona senhora Arondina, o que te trouxe aqui? Quais são as suas queixas? Onde dói? Isso você vai saber a forma que vai perguntar quando o cliente estiver na sala, né? Quais são as principais queixas? Ou qual o motivo que te trouxe aqui? Sente alguma dor? Não? Enfim, uma entrevista de anamnese, principalmente para saber o que trouxe ao consultório. Então, normalmente o cliente relata, como no caso de Dona Arondina, ela disse que foi diagnosticada com miomas. Ok? Se o cliente relatar algo mais, você vai digitando aqui nesta linha. Então, idade 45 anos, peso 60 quilos, altura 1,68. Os demais campos da entrevista é opcional, certo? Por exemplo, se faz exercício físico, quais as disfunções de saúde que já teve, se faz uso de medicamento, isso é opcional. Todas as recomendações que eu farei aqui não tem contraindicação e não entra em conflito com nenhum tratamento. Então, por isso fica o opcional se preenche o restante da entrevista ou não. Eu, particularmente, preencho apenas estes aqui. Ok? Eu vou salvar. Então, salvei a entrevista, eu já fiz a foto do cliente e agora eu vou inserir a foto do cliente no campo íris. Foto da íris direita e da íris esquerda. Para ganhar tempo, vou inserir apenas da íris direita. Então, clicando no primeiro quadrante, clico em mapeamento e agora eu vou abrir o arquivo. Então, se você utiliza o programa Iris Macro, a foto vem automaticamente para esta pasta. Então, o programa vai buscar onde estiver a foto. Se você utiliza outra marca de equipamento, você deve ter salvo a foto previamente ou na área de trabalho, na pasta imagens, você vai buscá-la onde estiver, ok? Você vem aqui e vai procurar qual a foto que você vai inserir, qual é a foto do cliente, ok? No meu caso, eu vou inserir esta imagem de Dona Arondina. Uma vez que eu cliquei em OK, ela vem para a tela de atendimento, carregar mapas. A ansiedade de todos é já carregar o mapa, mas o programa precisa saber se esta foto é íris direita ou esquerda. Você tem que assinalar. Por isso que não carrega o mapa aqui, ó. Então, quando você clicar aqui, que não tiver nenhum mapa, significa dizer que você não identificou qual é a íris. Então, você vem aqui, ó, vai dizer que é uma íris, um olho direito. Olho direito, não é isso? Ó? Pupila mais próximo do seu lado direito. Você está de frente do seu lado direito. Íris direita. Pupila mais distante
do lado esquerdo. Íris direita. Então, para onde ela estiver indicando, onde houver o deslocamento, a pupila está mais deslocada para a direita ou para a sua esquerda? Para a minha direita. Então, uma íris direita. Venho aqui os mapas, né, de Jensen, os mapas de Jensen sintetizado, o mapa RAID e o mapa íris macro. Vou escolher o mapa íris macro. Clico, arrasto. O tamanho do mapa é padronizado. Isso para obrigar você a seguir uma padronização. Então, se a íris está maior, eu vou diminuí-la. Então, venho aqui nessa mãozinha fechando para diminuir o tamanho da imagem. Clico e arrasto para baixo do mapa. Dá mais um clique aqui para diminuir um pouquinho mais. Ok, vou arrastar o mapa para cima da íris, está enquadrado. Então, círculo preto do tamanho da íris. Então, está enquadrado. Ok? Agora, eu tenho a opção de centralizar o mapa no centro da pupila. Colocar o mapa no centro da pupila. Clico e arrasto. Ok, pessoal? Ó. Agora, basta identificar as áreas em disfunção. Mas antes, vou dar um outro treinamento. A maior dúvida é como arrastar o mapa. Clica no mapa, segura. Clica com o botão esquerdo do mouse, segura, arrasta. Certo? A íris, da mesma forma. Clica, segura, arrasta. Ok? Clica, segura, arrasta. Agora vamos identificar os sinais. Como é de conhecimento de todos, a metodologia íris macro está fundamentado em duas estruturas principais. A estrutura do anel de assimilação e a estrutura da BSNA. Certo? Então, são as principais. O restante deriva-se disto. Então, hoje eu vou utilizar esta primeira estrutura, o anel de assimilação. Vocês percebem que aqui neste ponto, vou mudar a cor da seta, colocar um verde cana, né? Ok. Aumentar o tamanho um pouquinho. Então, daqui, deste ponto, até neste, houve uma fragmentação do anel de assimilação. Nós percebemos que este anel ele era grosso, mas ele foi ficando cada vez mais fino e chegando aqui ele desaparece. Aqui nesta região que eu vou assinalar com uma mesma seta, nesta região chegou a formar um bico. E aqui nesta estrutura chegou a deformar a íris, dando essa noção de pupila achatada. Ok? Vou afastar um pouco para não cobrir os sinais. Nós vamos entender o porquê. Em outra aula, ou nas aulas anteriores, nós estudamos que o anel de a BSNA deve ser bem nítida, bem delineada, livre de rupturas, livre de sinais nas suas adjacências externas e nas suas adjacências internas. E aqui, iniciando na área 1 do mapa, nós temos um raio praticamente encosta na pupila
e já começa a deteriorar o anel de assimilação. Nós sabemos que a parte superior do anel de assimilação, geralmente em mais de 90% dos casos, é a que menos desgasta. Esta parte é preservada, é como se fosse uma mata nativa num terreno. Ou seja, que é uma área de preservação, enquanto o indivíduo ainda tem suas faculdades intelectuais intactas, ainda ele tem chance de convivência e de cuidar de si mesmo, então o corpo dá um jeito de desgastar nas demais áreas e aqui fica por último. É o que geralmente ocorre. Então nós vemos esse desgaste todo. Então este indivíduo que tem raio, assim como tem em cima, tem embaixo, você vê que a BSNA, apesar de estar praticamente oculta, ela ainda dá um norte por onde passa, e aqui ela adentrou muito. Então, este sinal chegou aqui. Por isso que esta área criou esse biquinho, rompeu o anel de assimilação. Esta é uma área que o cliente geralmente vai ter queixas, mas esta também e esta também, certo? Visto que estas áreas refletem aqui em cima também, ou seja, as daqui de cima refletem aqui embaixo, nós já vimos isso em outra aula, é fato que pode ocorrer dores de cabeça, pode ocorrer tontura. Então, na segunda entrevista, nós fizemos uma primeira entrevista e a segunda entrevista será com base no laudo. Na segunda entrevista, a gente tem que argumentar sobre a área 1 e 2, ok? As áreas 5 e a área 6, as áreas 5 e 6, também, né, estão comprometidas. Se não houver sintomas, é questão de tempo. Mas uma coisa é fato. A área 5 da topografia íris macro está diretamente ligado ao trato gastrointestinal juntamente com a área 6. Sendo que na área 5 nós temos fígado, vesícula, estômago, baço, pâncreas. Certo? Então nós temos o trato gastrointestinal e neste cliente a área 6 também está envolvida. Então, intestinos, ok? Rins e glândulas adrenais. Nós percebemos que neste cliente há aqui levemente, mas há anéis nervosos, ok? Então, tudo isso fica para a entrevista de anamnese. A segunda entrevista, melhor dizendo. Então, há a possibilidade na área 5, na área 6 e na área 7. Venho com o mapa, confirmo o que eu já falei anteriormente, área 5, já chegando na área 4, área 6 e área 7. Ok? Agora, o que é que eu vou fazer? Já que eu já fiz uma prévia análise, eu vou gerar esse arquivo e eu vou salvar na ficha de Dona Arondina. Gerei o arquivo. Ok. Caso eu queira tirar uma dúvida
ou colocar um outro mapa, não se faz necessário buscar o arquivo novamente, pois ele já está aqui. Então, você deve clicar na primeira íris do lado direito, ou, no caso, se fosse a do lado esquerdo, primeira íris do lado esquerdo. No nosso exemplo, primeira íris do lado direito. Cliquei, mapeamento. Então, a íris volta sem o mapa para te dar a liberdade de colocar um outro mapa. Compreendem? Então, a íris volta. Ok? Para você tirar uma outra dúvida com outro mapa, caso você queira, né? Eu só utilizo o mapa íris macro. Vamos aproveitar que nós já estamos nessa tela. Você percebe que a área mais crítica coincide justamente com o relato do cliente ou da cliente, com a área 7. Foi onde acabou totalmente o anel de assimilação. Vamos ver com a lupa. Ó, vamos começar aqui onde está grosso. Ó. Bem grosso, que começou a ter um desgaste justamente onde tem o raio. Veio, começou a afinar justamente onde rompeu, ó. Mas não perdeu tudo. Ó, novo rompimento, agora fragmentou, ó, faltando os pontinhos, tá vendo? Parabéns a quem fez essa foto, caprichou, né? Principalmente dando ênfase ao anel de assimilação. Então, vem aqui, ó, observe que nesta estrutura nós temos os raios e nós não vemos mais a BSNA. Ela desaparece, parece que ela vem para cá. A musculatura da íris invade este espaço formando um bico. E há também um rasgo. Ó, eu falei noutra aula que este rasgo, onde ele existir, é a área de maior atenção. Então, ele está existindo nesta região. Vou fechar a lupa aqui, ó. Observe. Lupa, fechei. Vou arrastar o mapa para o centro da tela e vou diminuir a íris. Clico e arrasto para baixo do mapa. E aqui nós temos realmente a área 7. O exame confirma a queixa do cliente. Ela tem um desequilíbrio, uma disfunção na área do sistema reprodutor. O colocar a seta é opcional, viu? Mas caso queira, clica na seta, arrasta, clica aqui no tamanho, aumenta o tamanho, clica aqui na paleta de cores, seleciona a cor desejada. Um amarelo, por exemplo. Isto é opcional, você gera o arquivo. É opcional, porém importante, porque você vai ficar com este registro salvo. Então, depois de alguns dias, você pode estar visualizando sem precisar sobrepor tudo. Basta clicar na imagem que foi salva, clicar na lupa, ele já dá um zoom e nós temos a possibilidade de utilizar a lupa aqui também. Certo? Recapitulando, vou fechar aqui, ó, íris original sem mapa, íris com mapa e íris com mapa novamente. Zoom na imagem e zoom na imagem novamente. Resulta numa super ampliação. Vou fechar.
ok? Então, vou gerar o laudo informando ao programa que é área 7. Então, laudo gerar. O que é que eu quero gerar? Um laudo. Para que área? Área 7. Área 7, feminino ou masculino? Feminino. Agora eu vou editar esse laudo. Então, editar. Você pode apagar o que você desejar. Não se preocupe, porque a base de dados continua intacta. No próximo cliente, ela vem original. E aqui você já tem uma introdução dando embasamento a seu laudo. Nesta introdução, fala que você observou pigmentos, deformações na orla pupilar interna, observou também achatamentos, enfim, resultando no sistema reprodutor. E aqui você fala no laudo, né? O laudo fala que esta é a área das gônadas. A área das gônadas é responsável pela produção dos hormônios sexuais. Isso todos sabem, né? A função reprodutiva. Todavia, são glândulas endócrinas. Então, os hormônios secretados pelos ovários, neste caso, são também anabólicos. Isso significa que promove o anabolismo, que é a fase construtiva do metabolismo. Esta área também é responsável pelos impulsos, instintos e desejos inconscientes. Por isso que é conhecida como a área dos vícios. Mas temos uma boa notícia. A saúde dessa área, ou seja, este mesmo cliente, a dona Arondina, com esta mesma íris, com estes mesmos sinais, estando saudável, tem maturidade para tomar as decisões, força de vontade, regulagem da atividade sexual, determinação, domínio próprio, bons ideais, senso de iniciativa, autoequilíbrio, autoconfiança, independência, sucesso, prestígio social, enfim. Estando em equilíbrio é vida abundante, né? Todavia, em períodos de estresse, e olha o fantástico da metodologia Iris Macro, você tem como identificar se o tratamento recomendado está surtindo efeito. Então, se após 30 dias terminou os florais, a oligoterapia, fez a hidroterapia, fez geoterapia, voltou, você fez uma entrevista baseada nesse laudo e manifesta muitos traços deste, o que antes, quando doente, não manifestava, né? Então, era uma pessoa imatura, insegura, enfim. Quando, com complexo de inferioridade, mas de repente ela foi no seu consultório e você tem este objetivo a alcançar. Então, serve como parâmetro para ver se o tratamento está dando certo, porque nem sempre os sintomas desaparecem no primeiro mês. Então, todavia, em períodos de estresse, então você, terapeuta, que tem sinais semelhante na tua íris, na área 7, tem sinal na área 7, principalmente quando rompe a BSNA,
quando rompe o anel de assimilação, a orla pupilar interna ou margem pupilar. Se você tem sinal, fique atento a isso. Em períodos de estresse, né? Em períodos de estresse, as pessoas nós temos, né, muitas reações emocionais negativas e pode trazer à tona emoções que foram reprimidas, ou seja, que não foram superadas, decorrentes de episódios indesejados como. Então, é assim que se interpreta um laudo íris macro. Então, aqui foi a causa. Uma destas situações veio a gerar estes sinais, ou este sinal. Certo? Uma dessas situações veio a romper o anel de assimilação. Ou seja, nutrientes essenciais para o bom funcionamento do sistema reprodutor não foram absorvidos corretamente. Ou, aí nós vamos para o lado externo da BSNA, toxinas prejudiciais ao bom funcionamento do sistema reprodutor não foram eliminadas, resultando num processo de assimilação ruim, gastando uma energia necessária para o bom funcionamento desta área. Então, você, terapeuta, em você mesmo, analise seu próprio laudo, porque se estas emoções não foram superadas, portanto, reprimidas, e o indivíduo não cuida, não faz um tratamento correto e adequado, vai surgir complexo de inferioridade, egoísmo, ciúme. É muito comum quem tem sinal na área 7 ter ciúme. Então, é importante que o cônjuge colabore nessa situação, né? Entenda, compreenda, tratou a área, isto começa a mudar. Quase não se evidencia o ciúme, quase não se evidencia o complexo de inferioridade. Por isso que é importante o tratamento da área. Raiva vingativa. É uma raiva, um desejo de vingança que nem a pessoa mesmo sabe a razão ou o motivo. Amargura, nervosismo, agressividade. Então, são características marcantes nesta pessoa, não sempre. Todavia, quando está em desequilíbrio. É importante isso, principalmente no meio familiar, porque a pessoa pode ser taxada da seguinte forma: sempre foi vingativa, sempre foi raivosa, sempre foi agressiva. Não, não sempre foi. Tem traços desta personalidade que surgem quando está ficando doente ou quando está doente, e traços dessa personalidade que surgem quando está saudável. Ok? Prosseguindo. Isso deve ser corrigido com os bioterápicos inteligentes, vou citá-los na sequência. Então, uma outra coisa muito marcante nesta área 7 é a teimosia e a questão da impulsividade, certo? Como consequências, né, o ciclo destas emoções vão crescendo, a pessoa vai se menosprezando, por isso que ela tem complexo de inferioridade,
vai se autodestruindo se não tratar, se não cuidar, porque não consegue equilibrar as principais áreas da vida, espiritual, familiar, pessoal e profissional. Então, se a pessoa for casada, ela precisa, né, justamente do apoio do cônjuge nesta hora. E é onde o casal está em conflito, porque evidencia um temperamento que não tinha antes. Por exemplo, raiva vingativa, ciúme, complexo de inferioridade, teimosia. E nem sempre o parceiro, né, ou a parceira, e se dá conta disso, certo? Então, uma outra característica marcante de quem tem a área 7, como a da senhora Arandina, é que não suporta críticas. Então, isso prejudica no ambiente profissional. Por quê? Pessoa que não suporta crítica, primeira crítica do patrão, vai chutar o balde ou vai ser mandado embora. Não suporta crítica. Tem dificuldade de procurar emprego, não é porque é preguiçoso ou preguiçosa, e quando obtém, não consegue manter, pois não suporta crítica. Todavia, em momentos de saúde, estou falando quando está já no ápice da doença, em momentos de saúde, isto aqui não fica evidente. Na área familiar, é um outro exemplo que eu estou citando. Geralmente, quem tem sinal na área 7 em desequilíbrio tem dificuldade de administrar os relacionamentos, o que faz com que mudem de parceiros ou de amigos, pois não suportam críticas. Mas isso, pessoal, é quando está já no estágio elevado, passou por vários ciclos na vida, nunca encontrou um tratamento adequado e isso foi se cronificando. Então a pessoa sente que está ficando para trás, não realizada, cheia de conflitos, surge a necessidade de encontrar objetos que possam compensar. E nessa busca, às vezes, nem sempre, acabam caindo nas armadilhas dos vícios. Por isso que esta é a área dos vícios. Desculpem. Este ciclo de emoções, a flor da pele, faz com que tenha um efeito sobre o sistema nervoso autônomo e pode desencadear os sintomas mais amenos, né? Falta de libido, problemas menstruais, corrimento, inchaço dos tornozelos, problemas de circulação nas pernas, miomas, como foi o relato da senhora Arandina, certo? Aqui você pode fazer uma análise mais apurada, mas eu não recomendo que você vá fazer a análise da área 6 e da área 5, que também estão fragmentadas, nessa primeira consulta. Então, primeiro vamos focar aqui, onde, né, identifica-se o problema da cliente, faz o tratamento e mesmo não tendo sintomas relacionados às demais áreas, você vai agora gerar um outro laudo, né, outra consulta, e esclarecer para seu cliente, para sua cliente, que precisa tratar das outras áreas antes que surjam os sintomas. Isso é o fantástico do método, né? Certo? É a área do AVC, geralmente. Por quê é a área do AVC? Porque é a área da pressão do ego. Toda essa enxurrada que eu falei anteriormente
né, vai afetar diretamente a má circulação cerebral. Então, dificuldade nos relacionamentos afetivos e obesidade em virtude das gônadas. Certo? Por isso que eu sempre falo, primeira entrevista de anamnese é o que o cliente fala. Segunda entrevista deve existir mediante a este laudo. Vai confrontar. Se quiser gerar um outro laudo, você pode. Você salva este, você pode incluir, editar, incluir outro laudo aqui. Por exemplo, nós vimos nesta íris anéis nervosos. Então, você digita aqui as iniciais nervosos, ó, e filtra. Anéis de tensão, anéis nervosos. Solto. Vou colar nessa mesma receita. Então, eu tenho um outro laudo que vai me dar apoio ao anterior. Certo? É indicativo de sangue impuro, ou melhor, sangue deficiente de vitaminas e minerais. Quais são os principais aqui na área 7? Então, nós temos aqui, vamos gerar recomendação. Gerar uma recomendação para que área? Área 7, feminino ou masculino? Feminino. Então, o programa já filtra com o nome de algumas doenças, mas eu gosto de utilizar o padrão. Então, venho aqui, ó, área 7, feminino, padrão. Cliquei e soltei. Vou editar. Apago o que eu não quero. Caso eu queira colocar aqui, ó, ao invés de stiperterapia, vamos colocar aqui detox iônico. Então, detox iônico, 12 sessões. Fazer 12 sessões de detox iônico 2 vezes por semana. Aí você digita aqui. Se isso for um protocolo contínuo, então você já cadastra o protocolo e em outra aula faremos isso na ficha, no gerenciamento do programa. E aqui nós temos os florais bioterápicos inteligentes para o tratamento da área 7. O emocional, o neurológico, o glandular e o do sistema reprodutor. Ah, professor, mas eu não sei para que serve. Vem aqui, ó, enciclopédia. Vamos digitar o emocional. Aqui serve distúrbios psicoemocionais. E aqui nós temos tudo sobre os distúrbios psicoemocionais, síndrome do pânico, insônia e assim sucessivamente. Certo? Neurológico, é o neurone. Então, ó, tenho enciclopédia, se eu quero saber para que serve, vou salvar, vou gerar e vou escrever aqui, neurone. Distúrbios do sistema reprodutor, ou neurológico e do sistema nervoso. Então, tem aqui um campo de pesquisa vasto, né? Que é epilepsia, o que é esclerose, enfim, doença de Alzheimer. Então, o neurone ajuda nesse tratamento, ok? E por que está aqui com o tratamento para miomas? Então, nós partimos do princípio de que então, toda doença é proveniente de uma emoção que foi reprimida. Então, o emocional. A emoção reprimida produz uma ruptura numa área concreta do cérebro. Dr. Rama fez uma pesquisa sobre isso. Por isso, neurônio. E tal ruptura prejudica o funcionamento dos órgãos, segundo a área. Então, neste caso, a área do sistema reprodutor, né? Então, como toda área
existe uma glândula, a gente vai tratar o sistema glandular. Então, esse é o tratamento padrão. Fórmula Plus. O que é a Fórmula Plus? Eu vou pegar 30 gotas de cada floral destes e colocar em meio litro de água mineral e tomar aos poucos durante o dia. 100 ml a cada 2 horas. Terapia coadjuvante. Zinco e cobre. Para que é que serve o zinco e cobre? Venho na enciclopédia. Vou gerar uma pesquisa. Zinco. Então, zinco, níquel, cobalto, zinco e cobre. Então, justamente para doenças do sistema reprodutor. Por isso que ele já está aqui. O programa já identifica qual o tratamento mais adequado, certo? Se você não quer recomendar nenhum dos demais, você apaga, você salva. Se quiser recomendar um complementar, por exemplo, o Yellow Plant, que ajuda também nisso, você vem aqui, editar, incluir e vai escrever. Clicou, colou. Já está aqui inserido na ficha, certo? Salva e imprime. Pronto, pessoal. Está aqui a recomendação terapêutica de Dona Arondina. Caso queira recomendar uma limpeza intestinal, você fecha isso aqui, vem em recomendação. Se quiser deixar na mesma ficha, basta clicar em editar e incluir, como eu fiz anteriormente. Caso não, salva esta e clica em gerar. Gerar o quê? Limpeza. Limpeza intestinal. Cliquei. Salvar. Imprimir. Aqui. A um clique, tudo muito fácil. Basta clicar na impressora e mandar para a impressão e entregar ao cliente. Você deve preencher os seus dados de rodapé e de cabeçalho. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Boa noite.